Boa noite. Amém, boa noite. É um prazer estar com os irmãos aqui. Amém. Estamos aqui junto com o Narciso, com o Davi e o Robson. E obrigado por nos assistir. E gostaríamos nessa noite de falar um pouquinho, compartilhar entre nós aqui da segunda semana do Alimento Diário, cujo título é Contemplando Deus. Senhor Jesus, amém. O tema dessa semana é a carta e o ministro da nova aliança, que estão baseados em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2, 3 e 6. Para começar, eu gostaria de iniciar aí com uma oração. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. abençoa-nos nessa noite, Senhor. Amém. Abençoa a palavra, Amém. venha abençoar a nossa comunhão, Amém. traga para nós da Tua luz Amém. e da Tua revelação. Sim. Senhor Jesus, Amém. abençoa também cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Abençoa, Senhor Senhor Jesus. Jesus, Amém. encha com a Tua graça, Amém. com o Teu Espírito, Sim. que essa palavra possa entrar em cada coração, Amém. possa frutificar, Sim, sim. possa suprir cada necessidade, Amém. cada carência. Sim. Senhor, que a Tua palavra nessa noite Amém. possa curar também, Senhor, Cura, os Senhor. corações, Amém. curar as almas, Amém. trazer paz, Sim. trazer alegria Amém. e trazer edificação. Amém. Em Teu nome, Senhor, Amém. nós abençoamos Amém. todos aqueles que estão nos assistindo. Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. nós louvamos e Te agradecemos. Amém. 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 Aleluia, Senhor. Nas semanas anteriores, a gente viu dois pontos bastante importantes que a gente gostaria de relembrar aqui com todos. O primeiro deles é com relação ao ministro da nova aliança, Amém. que esse ministro ele é gerado pela comunhão com Deus. Amém. Então, um fato extremamente importante do ministro da nova aliança é a comunhão com Deus. Amém. Sim. E a segunda coisa que a gente viu nas semanas anteriores é com relação ao que o inimigo de Deus, as artimanhas que ele coloca ou tenta colocar na vida dos ministros para impedir que o ministro tenha comunhão com Deus. Uhum. Com relação ao primeiro tópico, que é da comunhão com Deus, por que a comunhão é tão importante? Porque é por meio da comunhão com Deus que nós vamos conhecer a vontade de Deus, que esse ministro vai conhecer o que está no coração de Deus, Amém. e a partir disso que ele pode cooperar com Deus, não é isso? Fazer o que Deus deseja. Então, se o ministro ele não tem comunhão com Deus, como ele pode executar a vontade de Deus? Claro. E sabedor disso, o que o inimigo faz? Ele justamente cria as artimanhas para impedir que o ministro tenha comunhão com Deus. Então, a gente pode, dessa forma, colocar as artimanhas do inimigo em 3 pontos. Primeiro, ele vai impedir que o ministro conheça a palavra. Por quê? Qual a importância da palavra? A palavra é aquela que nos dá direção. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos qual é a direção de Deus, quais os seus princípios. Todos eles estão na sua palavra. Sim. Não é isso? O inimigo também, outra coisa que ele tenta fazer com o ministro é anular o espírito. Certo? E também ele tenta o quê? Barrar nossa oração e nossa comunhão com Deus. Sim. Essa é a artimanha de Satanás hoje. É afastar as pessoas, afastar o ministro tanto da palavra, como da comunhão e da oração. Amém. Porque fazendo isso, o que acontece? De certa maneira, se o inimigo ele conseguir os seus intentos, que a gente comentou aqui, ele vai, de certa maneira, inutilizar esse ministro para fazer a vontade de Deus. Porque não vai conhecer a palavra, não vai conhecer os princípios, não é isso? E nem mesmo vai ter acesso a Deus para saber o que Deus deseja realizar. Não é isso? Mas, o que acontece? Nós precisamos vencer essas artimanhas. Amém. Isso mesmo. Como a gente pode vencer isso? A vitória, na verdade, não está em nós mesmos, mas a vitória está em Deus. Amém. Tem um versículo que diz que a nossa suficiência vem Vem de Deus. de Deus. Amém. Não é isso? E dessa forma, quem foi o primeiro, digamos assim, que venceu o inimigo? Foi o nosso Senhor Jesus. Amém. Ele, quando veio a essa terra, venceu as tentações, venceu o inimigo. E hoje, como vitorioso, ele ascendeu e se tornou Espírito. Amém. E da mesma forma, a sua vitória hoje pode ser nossa. Mas para isso acontecer, o que eu preciso? Eu preciso me render a Cristo. Amém. Amém. Se hoje eu me rendo a Cristo, a vitória de Cristo se torna minha. Amém. Não é isso? Ou seja, se eu me rendo a Cristo, na verdade, eu venço com Ele. Amém. Muito bom. E é sobre isso que a gente gostaria de falar para você nessa noite.
a vitória está em Cristo. Amém. A vitória de um ministro da nova Sim, a aliança vitória. não é pelo esforço dele, Sim. na verdade, não é porque ele tem que fazer obras, coisas, não, mas é ele deixar Cristo vencer por meio dele. Amém. Amém. Não é isso? Senhor Jesus. Fazendo uma comparação, essa questão de ele deixar ser vencido por Cristo, uma comparação interessante, é com relação ao holocausto, os sacrifícios que eram apresentados ali no Antigo Testamento. A gente sabe que ali, quando era apresentado algo, era um animal, por exemplo, era colocado sobre um altar, vinha ali, se colocava fogo, não é isso? E aquele sacrifício subia um aroma agradável a Deus. Ali a gente pode dizer que se entregar a Cristo é nada mais que se colocar no altar de Cristo. E isso é, na verdade, é o que é a nossa consagração. Sim. Quando nós nos consagramos a Cristo, na verdade, nós estamos declarando que Cristo venceu sobre nós. Amém. E que a vitória dele é nossa. Amém. E algo muito interessante com relação à consagração é que ali, quando esse animal ele era queimado, subia um aroma que agradava a Deus. Da mesma forma, quando o ministro da nova aliança, quando cada um de nós permitimos que Cristo vença, da nossa vida, do nosso viver, do nosso testemunho, sobe um aroma agradável. Amém. Os nossos atos, as nossas ações, Amém. como agimos. Amém. As pessoas vão ver Cristo em nós. Amém. Vão ver esse bom aroma, esse bom perfume exalando da nossa vida e do nosso viver. Amém. Isso mesmo. É isso que Deus preparou para você que está nos ouvindo Amém. nessa noite. Senhor É Jesus. isso que Deus preparou para cada um de nós. Amém. Então se consagra a Deus. Amém. Amém. Leia a palavra. Amém. Sim. Busque o Espírito. Sim. Tenha Amém. comunhão com Deus. Amém. Toda vez que você ou nós fazemos isso, nós não estamos nos consagrando a Deus e está subindo um aroma que agrada a Deus e que também agrada as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Não é verdade? Amém. Agora eu gostaria também que a gente poderia falar de um outro aspecto desse ministro da nova aliança, que é com relação às cartas de Cristo. Amém. Paulo usa uma série de figuras e de imagens para exemplificar os conceitos espirituais que ele está querendo apresentar para os irmãos da igreja em Corinto, né? Então ele fala primeiro dessa questão do aroma, ele fala do cativo de Cristo, da procissão triunfante, né? E tem alguns detalhes que a gente viu já nas outras semanas, mas aqui no capítulo 3, a partir do versículo 2, ele fala dessa carta, ele fala: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Amém. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, né? Amém. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É interessante que Paulo está falando de cartas numa carta, né? Ele escreveu essa carta para os irmãos da igreja em Corinto, e aquela carta que ele escreveu para os irmãos era a maneira dele enviar ensino, enviar cuidado, enviar apacentamento, enviar notícias. Então, a carta tem essa função. A função tem a carta de manifestar o desejo, o sentimento de alguém para um destinatário, né? Sim. E aqui o que Paulo está falando é que nós somos como cartas que Deus escreveu e envia essas cartas ao mundo para que o mundo possa ler. Amém. Né? Se você for pensar na metáfora que Paulo fez, é um papel, esse papel está em branco e nele é escrito uma mensagem. Essa mensagem, ela contém o sentimento de quem escreveu. Mas a carta não tem sentido se ela não for lida por alguém. A carta precisa, a mensagem precisa ser enviada, precisa ser recebida. E Paulo está falando aqui numa comparação com o que acontecia no Antigo Testamento, o que aconteceu nas tábuas da lei, né? A gente vê que, a gente comentou mais sobre isso nas outras semanas, Moisés sobe a um monte, ali ele tem comunhão com Deus, nesse processo que o Emanuel mencionou para a gente, né? Da comunhão, ali ele ouviu a palavra de Deus, ele estava em oração diante de Deus, e Deus entregou para ele tábuas de pedra gravadas com a lei. Né? Tábua de pedra, uma coisa muito durável, mas mesmo assim essas tábuas quebraram. Em uma certa situação essas tábuas quebraram. Agora, aquilo que Moisés teve de comunhão com Deus quando ele estava no monte, não quebrou e não podia ser apagado. Um processo muito semelhante acontece conosco. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia ou lemos um livro ou
Nós aprendemos muitas coisas com aquilo e de repente a gente perde a Bíblia, ou perde o livro, ou esquece a parte textual, a gente esquece, ou perde, ou se corrompe. Né? Se eu escrever uma carta aqui para o Robson, pode ser que ele perca essa carta, mas aquilo que ele leu, aquilo que ele aprendeu, que foi gravado no coração dele, não pode ser tirado. Então aquilo que o Senhor trabalha em nós, escreve em nós como uma mensagem no nosso coração, isso não pode ser tirado de nós. Amém. Isso mesmo. E o processo que isso acontece, eu vejo assim, né? Parafraseando o que o Emmanuel falou, é palavra e oração. Amém. Na nossa leitura da palavra, produz um conhecimento de Deus. Nós vamos ao Senhor e conhecemos o Senhor. Mas como que isso é gravado em nós? É através da oração. É a comunhão íntima com Deus na oração, que faz aquelas coisas que a gente lê na palavra se tornarem a nossa experiência. A gente começa a viver aquilo. Então, palavra sem oração pode muitas vezes ser conhecimento vazio. Né? A gente se enche de um monte de fatos, de um monte de conhecimento de fatos, mas eles se tornam fé em nós quando nós oramos a respeito dele. Amém. Então, essa é a produção das cartas. Deus escrevendo em nós é assim. Nós vamos em oração à palavra de Deus. Amém. Nós oramos a palavra, permitimos que a nossa oração, a nossa comunhão com Deus seja cheia das palavras da Bíblia. Amém. Essas coisas vão sendo forjadas em nós. Amém. Tem um verso que eu gosto muito, que está em Jeremias capítulo 31, que fala de um processo semelhante. E eu gostaria de dividir com vocês. Jeremias 31, 33 diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Amém. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém. Aqui ele fala de um tempo em que as leis do Senhor não seriam mais escritas em tábuas de pedra, nem em tábuas de papel, como as nossas, né? Nós temos a palavra do Senhor impressa em papel. Mas essas coisas, esse falar de Deus, ia ser profundamente gravado na nossa mente e no nosso coração. E ele não fala de escrever, ele fala de inscrever. A melhor tradução para essa palavra que para nós está inscrever é gravar. É o processo de escavar a letra, né? Gravar mesmo. É como se você estivesse esculpindo aquilo, gravando aquilo. Amém. O nosso coração profundamente marcado pela palavra de Deus. Que essa marca não pode ser apagada, não pode ser retirada de nós. Amém. É Deus sendo acrescentado a nós de uma maneira orgânica. É a gente aprendendo a viver o que a palavra diz. E isso sendo lido por todos. Porque uma vez que a mensagem é forte, é clara, não há como negar. Você se torna uma carta. Você é enviado às pessoas, elas ouvem e veem Deus por meio de você. Nós nos tornamos a manifestação dessa vitória de Cristo. Amém. É a proclamação dessa vitória. do Amém. Senhor. Isso é ser carta viva. Amém. Muito bom. Amém. E é interessante isso, né? A gente perceber que Deus ele deseja escrever a sua palavra no nosso coração, né? Eu acho isso muito rico, porque quando a gente olha o homem, quem ele é, a nossa natureza, a nossa pessoa, a nossa vida, quem nós somos, mas mesmo assim Deus ele quer escrever sua vida em nós, escrever sua palavra, escrever sua vontade. E a gente percebe, e o que eu achei muito rico nessa semana no Alimento Diário é que tem dois aspectos interessantes. Um dos aspectos é Deus querendo escrever a sua palavra em nós, escrever a sua vontade, o seu falar. O outro aspecto é o homem indo até Deus para poder receber esse falar. Então, então a gente vê que o que o Senhor quer é escrever para que nós sejamos lidos e conhecidos. Né? Então é uma sequência, né? Então não adianta a gente considerar e achar que a gente vai ser lido se não tem nada escrito. Uma carta que não tem nada escrita, ela não é lida. Não é uma carta. Não é uma carta. Exatamente, é um papel que pode ser usado. Papel em branco que pode ser usado. Mas não é uma carta que não tem um conteúdo. Então é uma sequência isso. Isso é muito rico, a gente precisa considerar. Então primeiro, o que Deus quer? Ele quer escrever a vontade dele em nosso coração. É inscrever, como está em Jeremias 31, né? Escrever. Que é gravar.
que é nos levar a nos constituir, é poder marcar cada um de nós com a sua vida, com a sua palavra, com a sua vontade, com o que está no coração de Deus. Então ele escreve, e aí nós vamos tornando conhecidos, e nós vamos tornando pessoas lidas. Então as pessoas olham para nós e leem, né? Muito interessante você andar na rua e a pessoa olhar para o Davi ser a expressão de amor, por exemplo. Ele ama alguém. O que é isso? É uma carta de Deus nele. Então Deus escreveu uma carta, por exemplo, para o Emanuel, para o Davi amar o Emanuel. Então quando vai olhar para o Davi, vai ver o amor de Deus, ou seja, é a carta, né? Então, que carta nós estamos sendo, né? Então nós precisamos expressar isso, as pessoas olharem para nós e ver essa expressão do Senhor, o amor, a graça, a vida, a misericórdia, enfim, inúmeras coisas, né? Então, e para que isso aconteça, o que nós precisamos é nos aquietar, né? Nos aquietar na presença do Senhor. Então esse é um ponto muito, muito importante. A gente vê hoje, considera a vida das pessoas, a correria do dia a dia, a agitação, né? Como foi citado essa semana, a experiência que o irmão compartilhou da ida para Angola. Então a agitação, a correria, o medo, a insegurança, a preocupação demasiada nos impede de nos aquietar na presença do Senhor. Então, ou seja, como que esse ministro ele vai ser preparado? Como que essa carta vai ser escrita? Como que essa carta vai ser preparada? É se aquietando na presença do Senhor. Amém. Nós vivemos um momento caótico, uma vida caótica? Sim. Tem preocupação? Tem ansiedade? Tem. Mas nós precisamos nos aquietar. É o momento de nós nos aquietarmos na presença do Senhor, para que Ele possa escrever o seu desejo em nosso coração. Né? E Jeremias 32 fala com respeito a isso. Queria ler antes Salmo 51. Interessante, esse é um salmo de Davi, que ele fala, uma oração que ele faz ao Senhor. Salmo 51, 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então essa foi a oração de Davi depois da aflição que ele estava passando, né? Então, né, irmãos, isso é se aquietar na presença do Senhor. É ter esse coração, Senhor, cria em mim esse coração. E aí a gente vai para Jeremias 32, versículo 39, diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Então a gente percebe que por um lado existe uma oração para que Deus renove o coração, dá um coração novo. E por outro lado tem uma resposta de Deus: esse coração para você vai ser um coração novo, um coração escrito, um coração preparado, um coração que tem a minha palavra, a minha vida, né? Então, por um lado a gente vê Deus, Ele tentando escrever isso no coração do homem. Deus quer escrever isso. Mas agora nós precisamos ir até Deus. Buscar a comunhão. Exatamente. Buscar a comunhão. E um exemplo disso é Moisés, né? Quando, no período que eles estavam no deserto, tantas coisas acontecendo, você via, precisava de água, precisava de comida, o povo estava reclamando, murmurando, tal. O que Moisés fazia? Ele buscava o Senhor. Tinha uma situação, ele buscava o Senhor. E principalmente nesses episódios da escrita dos 10 mandamentos, na comunhão que Deus tinha com Moisés tinha com Deus, a Bíblia registra que quando Moisés descia do monte, o rosto dele resplandecia, a glória de Deus resplandecia, a ponto dele tampar o rosto, porque a glória era grande, né? Refletia bastante. Então o que é isso? É resultado de uma comunhão com Deus, a glória é refletida. E ele poderia passar um dia lá com Deus, né? Mas não, ele passou 40 dias. Ou seja, o que significa isso? Constância de comunhão com Deus. Então, o que eu ganho muito nesses pontos, irmãos, é que, por um lado, Deus ele quer escrever a sua vontade em nós. Né? Ele quer preparar esse ministro. Como ele prepara? Por meio dos sofrimentos, por meio da sua palavra. Por isso ele prepara. Mas, por outro lado, o homem tem que ir até Deus. Nós precisamos buscar a comunhão com o Senhor. O Senhor está pronto. Pronto para trabalhar nesse ministro, preparar esse ministro, fazer com que esse papel em branco, essa carta tenha conteúdo, né, que é o próprio Senhor. Mas agora o homem precisa ir até Deus. O homem precisa buscar o Senhor. Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz com respeito
ao que eu estou falando? Porque isso aqui, a comunhão com Deus, a comunhão de desfrutar do Senhor, ele resulta nisso aqui, né? E todos nós, com o rosto desvendado, Sim. contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém. Então isso é o resultado maravilhoso da gente buscar Amém. esse Pai que quer escrever sua vontade em nós, né? Amém. É contemplar como espelho a glória de Deus Amém. em nós e sendo transformados dia a dia. Então Amém. esse é o resultado de um ministro que está buscando a comunhão com Deus. Um resultado de um ministro que se abre e fala: Senhor, estou aqui, me dá um coração novo, Amém. renova o meu coração. Amém. Eu quero que o Senhor escreva a sua vontade em mim, né? Através da oração, através da comunhão, da consagração, da leitura da palavra. Esse ministro ele vai sendo transformado dia a dia, né? Amém. Amém. Muito bom. Amém. Nós estamos percebendo que o ministro de Cristo, ele é uma carta que foi escrita, né? Amém. Então, nessa carta, interessante, fazendo aqui só uma analogia, quando você recebe uma carta que tem um bom conteúdo, você valoriza aquela carta. Sim. Se você recebe uma carta que tem uma cobrança, alguma coisa assim, você fica com medo daquela carta. Então, o ministro de Cristo, ele precisa estar cheio de Cristo, porque quando as pessoas possam ler nele, tiram esse bom aspecto, tira esse bom perfume, tira essa beleza que é a vida resplandecente de Deus na vida de um ministro. Amém. É interessante que Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, fala assim que da constituição e do conteúdo desse ministro que precisa ser trabalhado, porque nós temos corpo, alma e espírito. O dia que o Senhor entrou em nós, Ele regenerou o nosso espírito. E nessa regeneração Ele nos deu um espírito novo. E Ele também quer nos dar um coração novo. Amém. E aqui fala assim: dar-lhes-ei no versículo 19, dar-lhes-ei um só coração. Sim. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então foi falado aqui que o ministro precisa ficar atento à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, orar para que a palavra de Deus se instale no seu coração. Por quê? Porque em nós, o trabalhar do inimigo de Deus produz um coração duro, produz um coração que não se arrepende, produz um coração que tem dificuldade de ver as necessidades dos outros, é um coração que fica criticando, é um coração que tem inveja, é um coração que vê a cobiça, vê as coisas do dia a dia, a ganância, a vontade do dinheiro. Então, na verdade, o que o Senhor está querendo fazer conosco? Ele quer transformar a nossa pessoa. Verdade. Então, resumindo, o que essas cartas, o que essa palavra, o que a oração, o que esse Espírito novo vai fazer é transformar a vida desta pessoa. Sim. E aí ele quer, veja só, quando ele fala assim, dar-lhe-eis um só coração, ele está falando que ele tem só um objetivo. O objetivo de Deus é ganhar e salvar todo o homem. É verdade. Deus não tem outro objetivo. Deus não quer arrumar essa terra, Deus não quer consertar essa terra. Deus quer salvar o homem. Amém. Espírito novo, ou seja, Ele quer dar novidade para esse homem. É verdade. Nós não podemos viver na velhice, o ministro não pode viver do que um dia recebeu. O ministro precisa receber todos os dias uma porção nova. Amém. Então, espírito novo, quer dizer, vive em novidade de vida. Amém. Porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Coração de carne é para amar. Sim. Um coração de carne é para ter sensibilidade. Verdade. Hoje nós estamos passando uma fase, nós temos que sensibilizar com as pessoas. Sim. Uns estão sofrendo mais, uns estão conseguindo administrar, outros estão tendo dificuldade. Sim. Então, o que nós queremos hoje, nessa comunhão, é trazer um refrigério para os irmãos. Amém.
Então, veja só, eu queria ler uns versículos aqui em Êxodo, capítulo 33, que eu creio que nós não podemos falar muito, mas nós temos que dar a base, que é a palavra. Hoje a nossa base é a palavra, é o Espírito e a oração. Amém. Então, Êxodo 33, a partir do capítulo 12, nós podemos desfrutar aqui de uma porção muito preciosa e ver exatamente isso que nós estamos falando. Porque Moisés, embora esse ministério da velha aliança, ele teve a sua glória, nós vamos ver que Paulo depois mostra que a glória do Espírito é muito maior. Mas aqui ele fala assim no versículo 12: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir teu povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13. E agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Amém. Então veja só, era alguém muito ousado. Ele estava falando com Deus de uma maneira forte. Ele queria que Deus salvasse aquele povo. E Deus podia muito bem não aceitar. Mas por que Deus aceitou? Porque isso é o desejo de Deus. Amém. Deus quer salvar o povo. Então Moisés tocou no ponto. Aí, versículo 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, irmãos, se o Senhor está conosco, nós vamos descansar. Amém. Verdade. Moisés tinha descanso porque o Senhor estava com ele. Amém. Então, um ministro da nova aliança, ele descansa porque ele tem o Senhor com ele. Amém. Então, versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não vos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber, versículo 16, como há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu em teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra. Então veja só, ele era alguém muito ousado. Era também uma pessoa que intercedia, né, que rogava. Outro aspecto desse ministro está agora nos versículos 17 a 23. Aqui eu queria só destacar, eu vou fazer um comentário, depois vou ler o versículo. O que acontece? Moisés não só esteve na presença do Senhor, como também ele resplandecia a glória do Senhor que chegava até ele. Sim. Qual é a distância que Moisés chegava de Deus? Até onde ele podia se achegar. Deus permitia. Porque nenhum homem podia ver a face de Deus. Né? Mas Moisés chegou muito próximo de Deus. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Olha que intimidade esse ministro tinha com Deus. Amém. Amém. E tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Sim. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então veja só, irmãos, nestas passagens aqui, nós podemos ver hoje o que está acontecendo conosco. Nós temos aí um mundo que está se deteriorando, essa epidemia que ela é assustadora. Sim. Temos uma política que não traz benefício para ninguém, uma corrupção que estava envolvendo todo mundo,
Esse mundo está se deteriorando. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, tem uma fenda na rocha. Amém. E essa fenda na rocha é Cristo. Amém. Amém. E o Senhor está nos colocando Amém. nesta fenda. Amém. E não só nos colocando na fenda, nessa rocha. Ele está com a sua mão nos cobrindo. Amém. Significa que se eu hoje estou em Cristo, Amém. me oculto em Cristo, Amém. eu vou ser um ministro que vou exercer a vontade de Deus. Amém. Levando as pessoas a ter comunhão com Deus. Amém. Graças ao Senhor por esse momento, né? Então, nós hoje precisamos ter essa ousadia, Sim. ter esse momento de intercessão, Amém. uns pelos outros. É verdade. A vida da igreja, ela não é só aqui no Guará. Ela abrange toda a terra. Sim. E esse viver da igreja é essa rocha aberta para nós sermos guardados. Amém. E nessa rocha nós estamos sendo protegidos. Amém. Então vamos ficar firmes no Senhor. Amém. Vamos manter firmes no Aleluia. Amém. Senhor. Senhor Jesus. Amém. Queria deixar para os irmãos ficar livres. Poder fazer algum comentário. Por favor, Davi. É interessante essa experiência de intimidade com Deus, pela presença, pela proximidade. Nenhum homem viu a face de Deus no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Cristo deu uma face Sim. para o Pai. Né? Colossenses 1 fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, hoje nós temos acesso ao que se pode contemplar de Deus através de Cristo na sua palavra. Hoje nós não temos uma montanha física para subir. Né? Não há um monte físico que a gente suba para ter uma vida de oração. Nós não somos encorajados a esses tipos e figuras, a esse tipo de comportamentos externos. Nós somos estimulados pelo Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, a viver uma vida verdadeira, em que nós vivemos a intimidade com o Pai, Amém. no nosso quarto, na nossa casa, em espírito e em verdade, em João 4. Quer dizer, em todo lugar, não é no monte, não é no templo, mas é em todo lugar. João 4, Mateus 6, falando de nós entrarmos no nosso quarto e ali termos comunhão com o nosso Pai que vem em secreto. Então, as experiências que Moisés teve, mesmo que elas tenham sido muito gloriosas, mesmo que elas tenham sido fantásticas, elas foram experiências que são sombras. A realidade dessas coisas, você vê como é antagônico, né? É paradoxal você ver que a realidade de coisas que exteriormente eram tão fantásticas, como a montanha pegando fogo e o templo que era glorioso e tudo isso, a realidade daquilo é o que nós estamos tendo agora. Sim. É comunhão uns com os outros e aquilo que nós temos nas nossas casas, de comunhão íntima com Deus em oração, aquilo que nós podemos ter no nosso carro enquanto dirigimos, aquilo que nós podemos ter em qualquer lugar. A sombra era muito grande, era muito vistosa, a sombra era fantástica, a realidade é simples. E o que me impressiona é isso, né? Como a aplicação de todas essas sombras e figuras é a vida que nós temos. A graça que nós temos de ter uma comunhão com Deus verdadeira e que às vezes a gente negligencia, né? Nesse tempo em que a gente está apartado por conta do isolamento social e das medidas de não contaminação com a Covid-19, etc., algumas pessoas têm se esfriado na fé, porque perderam a perspectiva do culto, do encontro, né? Quando Deus, na verdade, está nos permitindo vivemos a comunhão com Ele ainda mais intensamente nas nossas casas, com as nossas famílias, que antes as nossas atividades e a nossa agitação nos ocultava a distância que nós estávamos do Senhor. Isso eu gosto de chamar a atenção para isso, essa oportunidade que Deus está nos dando de viver uma vida verdadeira de comunhão com Ele. Amém. Queria complementar também 2 pontos que eu achei muito interessante, que o Narciso falou, que um deles é com respeito ao coração, né? Que o Senhor ele disse que nos daria um coração novo, um coração de carne. E isso é muito rico, porque o que quer dizer isso? Isso eu queria dizer que ele nos daria um coração humano, né? Um ministro ele tem um coração humano.
coração de amar, se compadecer, de cuidar, né, de expressar esse amor, de ser essa carta, né? Então, quando a gente olha o próprio Senhor Jesus, né, na passagem do lavar os pés dos discípulos, o Senhor mostrou uma experiência de humanidade ali. Né? Quando eles iam apedrejar a mulher adúltera, o Senhor mostrou ali um exemplo de humanidade também. Então, isso é um exemplo de humanidade. Então, é esse coração que Deus quer de nós, né? Um coração humano, um coração de carne, um coração humano, que ama, que cuida. E outro ponto que eu achei muito rico, que nós também compartilhou com respeito ao limite de aproximação. Quem ditava o limite de aproximação não era Moisés, foi Deus. Né? O Senhor falou, até aqui. Então, ou seja, o que isso traz de experiência para mim? O que eu vejo nisso aí? Não sou eu que dito a proximidade de comunhão com Deus. Não sou eu que dito até que ponto eu vou ter comunhão com Deus. Senhor, eu vou ter comunhão com o Senhor até aqui, tá? Eu vou ler a Bíblia até aqui, vou desfrutar até aqui. Não. A nossa comunhão, a minha comunhão precisa ser intensa, cada vez mais próximo, mais e mais, ao ponto do Senhor, né? Não necessariamente, né, o Senhor falar assim, chega, que o Senhor não falaria isso hoje, mas nesse sentido de não ser eu que dito a distância de comunhão com Deus, de proximidade de comunhão com Deus, mas eu ser levado nisso, né? Também esse o ministro precisa ser, né? Eu como ministro eu preciso ter esse sentimento, Senhor, eu não quero ter limite de comunhão, limite de aproximação, vou até aqui, pronto, não, Senhor, eu quero me aproximar mais e mais do Senhor, me aprofundar nessa comunhão íntima com o Senhor, né? Isso lembra de Hebreus 6,19, né, que fala que o nosso sumo sacerdote já entrou além do véu e nós podemos nos achegar ousadamente, confiadamente a Ele, junto ao trono da graça. Não ter medo da proximidade, mas nos aproximar ousadamente. Exatamente. Mais e mais, né? Eu acho que é bastante interessante essa parte também do ministro ser uma carta, né? É bem prático isso e mostra que a partir do momento que o ministro ele vai diante de Deus, o que acontece? Na presença de Deus, Deus está inscrevendo nele. Então, a nossa comunhão com Deus, quando nós vamos à palavra, né, isso, quando nós vamos a Deus diante de oração, em oração, Deus está inscrevendo em nós. E é essa, digamos, é essa inscrição que vai também, que Deus vai se revelar às pessoas por meio de nós. Não é isso? Quando as pessoas olharem para nós, o que elas precisam ver? É essa inscrição, aquilo que Cristo inscreveu no nosso coração, aquilo que Cristo inscreveu no nosso viver. Amém. E é isso que é o bom perfume, né? Amém. As pessoas, quando vê essa inscrição de Cristo, vê que nós somos diferentes, que nós realmente somos um ministro, um embaixador de Cristo nessa terra. E isso dá o quê? Dá um bom testemunho de Cristo, né? Que nada mais é que o bom aroma de Cristo sendo espalhado, né? Para a gente fechar, tem 2 versículos. 2 Coríntios 2, versículo 7. Esse o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Eu queria atentar para o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém. Então, hoje, nós temos algo grandioso. Sim. Não está mais lá fora, não está brilhando no nosso rosto. Sim. Hoje começa a brilhar no nosso coração. É verdade. Há uma esperança para nós. Amém. Deus nos deu um Espírito poderoso, um Espírito que vivifica todas as coisas. Amém. Vivifica nosso ser. Você creia que todas as coisas negativas elas vão ser transformadas. Amém. Pela palavra e pelo Amém. Espírito. Amém. Né? Então, muito maior glória Amém. será o ministério do Espírito. Então, esse ministério que nós estamos agora nos debruçando sobre ele, e esses ministros, eles são forjados, preparados pela palavra, pelo Espírito e pela oração. Amém. Né? Então, nós podemos realmente descansar. Amém. E vamos nos consagrar a esse ministério. Amém. Ministério da Nova Aliança. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração. Amém. Agradecendo a todos que estão nos assistindo. Amém. E que essas palavras que foram faladas hoje possam ser
inscritas no coração de vocês. Amém. Né? Que vocês possam receber no coração essa palavra. Senhor Jesus, Amém. nessa noite nós ainda oramos Sim. para que o Senhor nos fortaleça, Amém. nos guarde, Sim. nos dê ousadia, Amém. nos dê também, Senhor, o poder de interceder Sim. uns pelos outros, É verdade. amar ao Senhor em primeiro lugar, É verdade. amar os seus filhos, Amém. amar aqueles que estão com dificuldade, Sim. conhecer as dificuldades daqueles que estão andando hoje na terra. Sim. E poder ajudá-los. Amém. O Senhor nos dá esse coração, Senhor. Amém. Coração compreensivo, Sim. um coração de carne, Sim. um espírito novo. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós te amamos, Senhor, Amém. e nós oramos por cada casa, por cada pessoa que está nos ouvindo, para que o Senhor entre no seu lar, É verdade. produz nesses corações, ó, esta realidade. Amém. Que o Senhor possa cobri-los com o seu sangue, Amém. possa revesti-los com sua palavra, Amém. e nós possamos, em oração, estar intercedendo para que a vida que está entrando em você possa crescer. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Bom, então a gente está indo para o encerramento do nosso programa, da nossa conversa aqui. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Sim. E ative as notificações. Sim. Todas as publicações que nós fizemos, você vai ficar sabendo. Muito bom. Você pode seguir a gente também no Instagram, @Igreja no Guará. E se você quiser, deixa algum comentário pra gente aqui, participe, né, dessa nossa comunhão, deixando seu comentário. E sexta-feira que vem, nós estamos aqui de novo. Não sabemos se vai ser esse formato, Sim. mas nós estamos aqui outra vez, na próxima sexta, com outra palavra. Muito bom. Jesus é Amém. o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.